Thales, não estou conseguindo ver você. Agora sim. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho e Orações de domingo, aqui do nosso Núcleo Espírita Plano Maior. O Carlinhos estava reclamando que não estava me vendo, aí eu resolvi aparecer. Mas eu estava aqui, eu não tinha ido embora. Tudo bem, pessoal? O pessoal já está chegando aí. Eu comecei aqui para o Carlos não assustar aqui, mas estávamos todos aqui. Vamos ver quem já chegou aqui, gente. Ó, a Ivete já deu boa noite para a gente. Boa noite, dona Ivete. O Clóvis também está aqui com a gente. Boa noite. Mari Galvão também. Boa noite. Hoje eu não estou na minha casa, então é bom ver que a Mari está acompanhando lá de casa. Estou fora hoje. Estou ajudando a mamãe aqui. Joaquim Quezada, boa noite. Está com a gente também. Cláudia Carreira, boa noite. Reinaldo Pasqualini também está dando boa noite a todos. A Elka também já está aqui com a gente. Boa noite, Elka. André Gentil. O pessoal aí está chegando, vamos se acomodando aí. Hoje eu vou fazer palestra e o Carlos vai fazer vibração no final, tá bom, gente? Vamos chegando aí. André Gentil, e aí, André, boa noite para você, viu? Edna Horta também está aqui com a gente, boa noite, Edna. Cláudia Carreira, desejando que todos estejam bem. Cláudio, eu estou bem. Foi um domingo, eu descansei bastante, porque essa semana foi bem corrida, fiz um monte de coisa sábado, então hoje eu tirei o dia para descansar, e eu tive que ficar para palestra, né? Então as crianças foram dar uma passeadinha e eu fiquei em casa estudando, viu? Então quase não saí de casa, só agora à noite que eu vim dar um pulinho aqui. Cleusa Almeida também já está aqui com a gente, boa noite, Cleusa. Ó, a Elka está mandando o nome de um pessoal aqui, para vibração. Silvana também está com a gente, boa noite, Sil. Renato Manfred também, boa noite, Renatão. Andréa Rosa já está aqui, boa noite, Andréa. Luciana Campagnoli, oi, Lu, boa noite para você também. Rogério Viviane, boa noite, Rogério. Vamos mandar as vibrações aí para todo mundo, viu? Principalmente aí para sua mamãe. Thelma também está aqui com a gente, boa noite. Marissônia Mota, boa noite, Marissônia. Cida Ormonde, boa noite, Cida. Vamos ver. Alessandra também está aqui com a gente, boa noite, Alessandra. Paulo Belan, boa noite para você também, viu? Toda a turma do Reinaldo aí, que sempre estão por aí com os nomes, boa noite para vocês todos aí, viu, pessoal? Leida Aparecida e Clara Janusso também. Boa noite, Leida, boa noite, Clara. Ah, Bárbara. Bárbara, desculpa, eu nem tinha lido. Boa noite para Bárbara, então. Boa noite para você aí, viu? Bernadette Marques também está aqui. Boa noite, Bernadette. Bom, pessoal, 8 e 8, 8 e 9 agora, o meu virou. Não está muito cheio, mas já tem uma turminha, então vamos começando aí, o pessoal vai entrando com calma e vai, mesmo que pegue no meio do caminho, não tem problema. Gente, se alguém precisou sair, algum problema e quiser dar, tem todos esses vídeos no grupo, nosso grupo do Facebook, que fica lá, no YouTube do Clóvis também fica lá armazenado, tá bom? Então, a pessoa sair, aquele dia eu cheguei mais tarde, estava no compromisso, perdi o início, qualquer coisa volta lá no YouTube depois que concluir, óbvio, e retoma o início, vê o que precisar, tá bom? Se quiser quer lembrar de uma palestra lá, que eu ouvi alguém comentando, que achei muito interessante, quero recomendar para um amigo uma palestra. Tem lá no YouTube, recomendo o nosso grupo também. Tá, quero mandar uma palestra interessante que eu achei para um amigo que vai encaixar na vida dele, não tem problema. Vai lá no YouTube, manda para ele o link, ele pode assistir. Legal, gente? Isso aqui tá armazenado com eternidade aí. E vamos que vamos. Gente, eu vou começar aqui com uma palestrinha de abertura.
uma prece de abertura, perdão, e aí depois a gente entra na palestra, tá bom? Eu vou deixar aí o Mestre Jesus. E a prece de hoje, eu fui buscar naquelas preces que tem no final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma série de preces espíritas lá, né? E por causa do tema e tal, eu achei que seria bem legal. Então, geralmente eu busco uma prece do tema meio genérica, mas eu falei, não, vou buscar do livro. Eu fui lá no livro, li uma série de palestras, achei uma que condizia com o nosso tema. E ela fala assim, Deus onipotente, que vê as nossas misérias, digna-te de escutar, benevolente, a súplica que neste momento te dirijo. Se o desarrojado ao meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-te a tua vontade. Se os meus desejos não forem rendidos, que está nos teus desígnios experimentar-me e eu me submeto sem me queixar. Faz que por isso nenhum desânimo me assalte e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Que assim seja. Então, meus amigos, essa é a prece do dia e vocês vão ver durante a palestra que tem várias conexões, tá bom? Por isso que eu escolhi ela. Então vamos só agora, então, pessoal, pedir licença ao nosso plano espiritual para que nós possamos começar mesmo esses trabalhos a partir da prece, depois com muitas vibrações positivas para que eles precisam. E o plano espiritual sempre nos abençoe, nos oriente, para que possamos seguir nossa jornada, enfrentar nossos desafios e vencer nossas batalhas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu ver quem já chegou aqui. Bom, quem eu não dei a boa noite foi só para a Marinês, então vou dar aqui meu boa noite rapidinho. Para você, Marinês, boa noite. Agora eu vou deixar o Carlos guardadinho aqui no cantinho e com muito carinho. Vamos para a gente ir para a palestra, tá bom? Carlinhos, daqui a pouco eu te trago de volta aí. Perfeito. Aqui. Vamos lá, pessoal, para a nossa palestrinha de hoje. Eu sei que vocês gostam que eu fique inteiro, às vezes eu deixo o Mestre Jesus, o pessoal fala, não, tira aí, faz a palestra, depois ele volta, tá bom. Então, a palestra de hoje, pessoal, o tema dele é Provas de Fogo. Ele está no Pão Nosso, né, que é o livro que a gente está estudando agora, capítulo 18, página 21. E ele começa sempre com aquele trecho da Bíblia, e nesse trecho ele diz assim, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Né? E para a gente entender qual é o significado dessas provas de fogo, pessoal, aqui não é fogo de verdade, tudo bem? Mas quando a gente fala prova de fogo, a gente está falando dos obstáculos realmente difíceis da nossa vida. A gente está falando daquelas dificuldades que vão aparecer, que vão ajudar a gente, ajudar a evoluir, ajudar a melhorar, porque elas são difíceis e a gente vai provavelmente precisar se modificar um pouquinho. São provas que vão moldar a gente, né? E o que a gente precisa começar a entender, antes de qualquer coisa, com relação a essas provas, é que cada espírito encarnado, cada um de nós, né, nós temos o nosso caminho a percorrer. Né? Nós temos nossas falhas do passado para corrigir, né, as nossas dívidas para pagar e os nossos obstáculos à frente para enfrentar. Então, a minha dificuldade, o meu obstáculo vai ser diferente da dificuldade do Carlos, da dificuldade do Clóvis e de qualquer outra pessoa. Mesmo aquelas pessoas que convivem comigo, com a minha esposa, minha família, cada um vai ter o seu caminho. Eu sei, eles correm em paralelo, ou às vezes
aquelas pessoas que a gente tem muito próximas acabam cruzando nossos caminhos e muitas vezes nós cumprimos uma parte até juntos, né? Mas a gente entender que cada espírito tem a sua individualidade, né? E tem a sua dificuldade, vai ter suas provas. Mesma coisa com nossos filhos, a gente não pode querer passar as provas deles, ou fazer por eles. Não adianta. Eles vão precisar passar por aquilo que eles precisam passar. As provas são deles, não são nossas. Por mais que a gente tenha amor, que a gente queira ajudar, que a gente queira se sacrificar pelos nossos filhos, as provas vão ser deles. E eles vão ter que enfrentar isso. O que a gente tem que fazer é prepará-los adequadamente para eles poderem enfrentar essas provas, né? Também não adianta a gente querer copiar um vizinho. Pois às vezes a gente fala, a dificuldade dele é parecida com a minha, nós moramos no mesmo bairro, sei lá, o bandido pode assaltar ele, pode assaltar eu, é mais ou menos, mas não é igual, né? Você vê, tem 3 casas no bairro, por que será que sempre a mesma é assaltada e as outras 2 nunca são? São praticamente iguais, o mesmo tamanho, o mesmo padrão social? Por que é sempre aquela, né? Por que roubou o seu vizinho e não roubou você, ou entre aspas, ou aconteceu alguma coisa com o fulano que é bem próximo de você e não aconteceu com você? Tem motivo, né? Não é de graça. As coisas não acontecem de graça, a gente já sabe. Então não adianta a gente querer copiar o vizinho. De repente aconteceu uma coisa boa pro vizinho, aconteceu para você. Também tem um motivo, né? Também não é de graça. Então não adianta a gente querer olhar o vizinho e seguir os passos do vizinho. Meu vizinho está tendo muito sucesso. Vou fazer igualzinho ele. Vai dar certo? Não. Provavelmente não. Tá? Porque cada um tem as suas provas. Cada um tem o seu destino. Cada um tem a sua missão aqui. Por mais que pode parecer parecido, mas não é igual, né? E cada pessoa também, de acordo com os seus instintos, de acordo com a educação que teve, de acordo com a experiência espiritual do passado, cada pessoa tem uma reação diferente. Então, às vezes, o estímulo é o mesmo, mas a reação é diferente. Vocês nunca viram irmãos? Até gêmeos é um pouquinho mais difícil. Vamos deixar os gêmeos como exceção. Mas irmãos têm os mesmos pais, a mesma criação, e são completamente diferentes, personalidades diferentes, reagem ao mesmo estímulo do pai ou da mãe de forma diferente, porque são seres independentes, são seres diferentes, né? E cada pessoa também, pessoal, tem a sua forma de ver o mundo. Então, cada pessoa enxerga o mundo à sua maneira. Então, de forma diferente, por isso que também reage diferente. O que a gente pode tentar, e não necessariamente estou garantindo que vai conseguir, mas talvez tentar, é aprender, ou pelo menos tirar uma experiência, né? É tentar aprender com o próximo, principalmente com o erro do próximo. Quando é um erro muito gritante. Por que eu estou dizendo gritante? Você fala, eu no lugar dele jamais teria feito isso. Será? Será que você passou o mesmo sentimento, aquela mesma emoção que o outro para dizer que você reagiria diferente? Você estava lá na pele dele para ver como é que seria? Eu não sei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em não julgar a reação do outro, né? Isso, vou dar um exemplo bem prático aqui. Quando você sofre, por exemplo, um assalto, assim na rua, né? Alguém toma seu celular, aí a gente tem aquela mania, mas também, né? A pessoa não toma cuidado com as coisas, fica lá vacilando. Gente, não pode transformar a vítima em culpado, né? O que a polícia vê disso quando tem um assalto? Nunca reage. Por mais que você tenha treinamento, experiência, o ideal é não reagir. Lógico, se é um policial ultra treinado, eu estou falando da gente, cidadãos comuns, né? Na média aqui, né? A orientação é não reage. Não, mas eu faço jiu-jitsu. Não, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não reage. Porque, na maioria dos casos, você não reagindo, você se dá bem. E você reagindo, se dá mal. Você pode reagir e se dar bem? Pode, mas a chance é bem pequena.
Você pode não reagir e também se dar mal? Também pode, mas a chance também é pequena. Então vamos trabalhar ali no que é bom para nós, na estatística, né? Vamos fazer o que diz as autoridades, as orientações, porque a chance é melhor. Tudo bem por aqui? Então vamos tentar tirar a experiência assim com o próximo, mas tomando cuidado para não julgar e também tomando cuidado para achar o super-herói. No lugar do fulano teria feito diferente, teria dado certo. Talvez não teria. Talvez sim, mas talvez não. Cuidado com o que você se propõe a fazer sem ter a certeza que vai dar certo. Né? Porque tentar aprender com alguma reação do outro, quando a gente está olhando à distância, sem sentir na pele, sem viver aquilo, pode até parecer tentador, né? Você fala, não, eu sou bonzão. Primeiro que isso não ia acontecer comigo, e segundo que eu tiraria isso de letra. Mas a hora que você está sentindo na pele aquela situação, a emoção da situação, a dificuldade da situação, quando a gente está vivenciando por nós mesmos, principalmente com aqueles riscos, é aí que às vezes a gente não sabe como vai reagir, né? É que aí a gente pode se perder, mesmo porque a gente nunca tinha passado por aquilo antes e é uma falta de experiência, né? Então, mesmo tendo Jesus como base, ou seja, né, quem tem Jesus por base crê nele, segue seus passos, segue seus ensinamentos, mesmo aqueles que foram grandes discípulos de Jesus tiveram reações diferentes a situações parecidas, né? E eram, assim, seres humanos, estou falando aqui já do povo comum agora, estou falando dos seres humanos que eram discípulos, que eram próximos, ou que estudaram muito Jesus ali, papas, estudiosos, né? Espíritos evoluídos, que muitas vezes chegaram a apresentar algumas falhas. Espíritos evoluídos que seguiam Jesus aqui, mas que estiveram na Terra para ensinar, para dar exemplo, e quando sentiu uma prova de fogo, falhou, ou não concluiu com o êxito necessário, né? Até concluiu, mas daquele jeito, meio torto, falhou em 50%, entendeu? E era espírito bom. A gente aqui que é espírito errante, espírito que precisa evoluir, você imagina a gente, porque prova de fogo é difícil. Prova de fogo é complicado, é obstáculo mesmo, é prova, né? Já diz o nome, né? É a dificuldade. E o nosso planeta, o planeta Terra, ele também tem uma coisa interessante, né? Que é, se vocês observarem do passado para cá, o nosso planeta, a nossa humanidade, vamos dizer assim, cada dia mais ela apresenta mais oportunidades de se fazer fama, de se fazer fortuna, né? Se antes a gente tinha atores de novela, nas décadas de 80, 90, a criançada falava, o que você quer ser quando crescer? As meninas queriam ser modelo, queriam ser atriz da Globo, porque não falava atriz de novela, atriz da Globo, ou jogador de futebol, né? Porque era assim, tinha aquele status, era aquelas pessoas que demonstravam ter um luxo em suas vidas, conforto, status, poder social, não é? Eram os famosos ali. Alguns queriam ser atletas, esportivos, jogador da NBA, né? Coisas esportivas assim. E até tinha alguns pesquisadores ali que também eram muito importantes lá, que tinham um certo status social. E, obviamente, o que sempre teve um status social aí, político, né? Político sempre, vamos dizer assim, político, ministro do Supremo, esse pessoal, elite do funcionalismo público, vamos dizer assim, sempre teve o seu status, né? Mas, hoje em dia, essas, vamos dizer assim, profissões que eu comentei, se mantêm no nível de status, mas apareceram outras que foram criadas aí com o advento da internet. YouTuber. Hoje em dia a gente tem youtubers famosíssimos e com muito poder financeiro, ricos mesmo, né? Temos influencers digitais nessas plataformas aí, que às vezes não faz um vídeo completo, mas faz videozinhos, TikTok, dancinha e tralalá, e também são famosos, né? Mas nenhuma dessas posições de fama, de poder político, de poder social, de luxo, são garantia de suportar as provas de fogo.
Porque prova de fogo é uma coisa que é diferente, é uma coisa que é enviada para a gente, é o desafio da nossa vida, é nosso karma também, pode ser considerado o nosso karma, né? E quantas vezes a gente já viu exemplos dessas pessoas, todos status, que acabam se afastando de Jesus e quando surgem as provas fracassam. Não é porque você tem dinheiro que você vai enfrentar sua prova de fogo mais fácil. Não é porque você tem poder social, tem influência social, que você vai enfrentar sua prova de fogo mais fácil. Quantos artistas e famosos a gente já não viu aí que tiveram depressão, que não conseguiram cuidar da saúde mental, que não conseguiram enfrentar seus obstáculos, suas dificuldades, pode ser problema de família, ou que tiveram muito dinheiro por um tempo e depois perderam seu dinheiro, não souberam lidar com a questão da fama, né? Tem muitos por aí. São as provas deles, esse negócio de ser famoso, aí tem que ficar dando autógrafo. Aí agora, hoje em dia, tem o tal do cancelamento. Ah, fulano foi cancelado. Mas talvez para ele não seja uma prova, porque se a vida dele é essa fama digital, e se ele perde essa fama digital, pode ser, às vezes o mundo dele desmorona. Por quê? Porque ele não está embasado em Jesus, não está preparado, não criou um alicerce, né, para a sua vida. Que nem a gente sempre falou aqui, até em outras palestras, como que a gente quer criar a nossa vida em Jesus. Vai ser uma casinha na areia, que bate um vento e desmorona, ou vai ter com colunas fincadas na pedra, num alicerce, não é verdade? Então esse pessoal às vezes se perde, esse pessoal não consegue se sustentar. Ou às vezes até conseguiram se sustentar, mas aí chegou a vez dos herdeiros, por exemplo, e aí começou briga por herança, a gente viu aí no caso do Gugu, como é que tá aí, agora tem o caso do Silvio Santos aí, que ele saiu lá do SBT, e aí o pessoal, os artistas estão saindo de lá chateados, que não estão sendo bem tratados, porque quem ficou, quem está tocando esse legado, está se perdendo, né? Está pisando na bola, aí, e aí pode ser que esse pessoal, que muitas vezes é herdeiro, vemos muitos herdeiros aí, que sempre tiveram tudo na vida, e a hora que perde a referência, que pode ser o pai, pode ser, né, aquele que deixou o dinheiro, a mãe, talvez, e aí quando perde a referência, perde também as coisas, porque não sabe gerir, não sabe cuidar. As pessoas se perdem, né, na gestão, e as vezes futuras acabam virando pó por aí, né? Teve a Casa Bahia, o Sérgio Klein, já não é mais aquela Casa Bahia de antes, né? Quantas grandes empresas, grandes lojas, que eram o auge, né? Que tinha aquela MAP, Mesbla, Gearonso, eram grandes magazines. Você fala, essa empresa vai durar pro resto da vida, e já hoje não existe mais, porque foram se perdendo, né? Isso acontece. Então, para nós, que somos seguidores do Cristo, certo? Mas Jesus, nós temos que lembrar que a vontade é de Deus. Com isso, estava lá na nossa prece de abertura, né? Que a vontade é dele, que o tempo também é dele, ele é o Senhor do tempo. Então é ele que define quando as coisas vão acontecer. É ele que vai definir o nosso sucesso e o nosso fracasso. Quando a gente vai estar na crista da onda lá em cima e quando a gente vai descer, né? Quando vai acabar o nosso ciclo. E a gente tem que reconhecer que a vontade é sempre dele. Então a gente não pode ficar reclamando, não pode ficar choramingando, nem blasfemando. Quando as coisas não acontecem por nossa vontade. Quando o bom emprego demora para vir, ou quando a gente já estava no bom emprego e a gente perde ele, né? Ou quando aquela promoção que a gente está esperando não vem, vai para o colega de trabalho que também estava disputando, né? Ou quando a gente não consegue atingir nossos objetivos que a gente deseja, tanto material como de plano de vida, alguns sonhos, a gente não consegue, ou está demorando para atingir, né? Ou mesmo quando a gente falha no último minuto, vai ver que não era para ser. Vai ver que não era o nosso momento, não, mas não era o momento de Deus. Não era o que Deus queria para nós naquele momento, né? A fé e a paciência
elas devem ser cultivadas para nós entendermos os momentos de Deus e para a gente aceitar que o momento de Deus não era o nosso momento naquele tempo. E entender que esse nosso sucesso financeiro, social, até político, tem gente, esse ano tem eleição. Conheço gente que já se candidatou várias vezes e não conseguiu ser eleito, e não consegue ser eleito. E outros são eleitos de primeira vez, porque é o tempo dele, né? Faz parte da prova dele essa dificuldade para conquistar, não é? E a gente tem que entender que esse nosso sucesso está sempre abaixo, ele tem que estar sempre abaixo do nosso sucesso moral. O nosso sucesso moral, que é aquele que nos liga a Deus, nos liga a Jesus, que faz parte da nossa evolução moral como espíritos, tem que estar acima, ele tem que ser prioridade sobre qualquer tipo de sucesso financeiro, conquista de um bem material. Ou seja, a gente não pode modificar a nossa moral ou tomar alguma atitude que afete o nosso moral, o nosso caráter, para ter algum tipo de sucesso ou conquistar qualquer coisa. A moral tem que estar sempre lá em cima, né? E as coisas, gente, vão acontecer no momento certo. Vão acontecer no momento que Deus quer, porque Ele é perfeito. Deus não se atrasa nem se adianta. Então as coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer. As etapas e os ciclos da nossa vida, eles acontecem para nós aprendermos com as situações. A gente tem que tirar as lições, tem que tirar as experiências das situações que a gente passa. Se a lição daquela etapa foi aprendida, ou se, por exemplo, legal, já foi aprendida, ou se a gente não conseguiu entender aquela lição e, empacou no lugar, não evoluiu, Deus simplesmente vai encerrar aquele ciclo, a gente gostando ou não. Eu tinha que ir para fazer uma atividade para ajudar, uma atividade beneficente, mas eu me atraso, eu falto, eu não apareço, mas eu quero fazer, mas eu não estou comprometido o suficiente. Então eu não estou aprendendo a lição que é fazer aquela atividade beneficente, né? Eu não estou me dedicando a isso. Então Deus vai lá e interrompe, não vai fazer mais. Você não está fazendo a sua parte. Então nós temos que fazer só a nossa parte. Ou se a gente passou por uma dificuldade e a gente aprendeu com aquilo, a gente se modificou, aí Deus também interrompe aquela dificuldade. Tá bom, ele já aprendeu, vamos para a próxima. E aquilo lá cessa. É aquele famoso, né? Vamos dar tempo ao tempo. Às vezes a gente fica sofrendo por antecipação, sofrendo por alguma coisa, quando o tempo vai acabar se resolvendo. As coisas vão se resolver dentro do tempo necessário. Às vezes as coisas levam tempo para se resolver. E esse tempo é o de Deus, não é o nosso, não. Então, às vezes, a gente precisa mesmo dar um pouquinho de tempo ao tempo, né? As conquistas que a gente leva para a vida eterna, leva para o espírito, elas estão no caráter, no amor, na fé, na paciência, na esperança, né? Isso que a gente leva, bem material, carro, apartamento, barco, helicóptero, nada disso a gente vai levar, né? Isso são bens materiais ali, itens de sucesso, mas que não agregam muito ao nosso espírito. Talvez um pouco de conforto, mas conforto enquanto a gente está na Terra, quando está encarnado. O espírito não precisa de nada disso, né? Então, a gente tem que saber separar, né? E o caminho de Jesus, como a gente está aqui para evoluir, que é a primeira coisa da nossa vida, a gente tem que entender que o caminho de Jesus exige essas coisas, caráter, amor, fé, né? E não um carro. Não, eu tenho um carrão agora, vou trocar de carro, vou comprar uma Porsche, porque aí, para Jesus ficar feliz comigo. Não vai, não é aí. Não é nisso, não, porque eu tive uma Porsche quando era encarnado, então eu vou para o céu. Não, também não tem nada a ver, não é por aí, tá bom? Nada a ver isso aí. O que vai fazer a gente evoluir como espírito são esses itens que eu falei: caráter, amor, fé, paciência, esperança, né? Trabalho voluntário, ajudar o próximo, não é? São essas qualidades que vão nos guiar também nas nossas reações em frente aos obstáculos.
Então, quando a gente tiver uma prova de fogo, não adianta eu ter um helicóptero, não vai adiantar nada eu ter um carrão do ano, não vai. Porque eu não vou saber como reagir. Eu preciso saber como reagir a uma prova. E como que eu vou saber reagir? Com caráter, com amor no coração, com paciência, respeito, educação. Essas são qualidades que a gente precisa ter para enfrentar nossas provas de fogo. Bem material, não vai adiantar de nada. Né? E as nossas reações e experiências que a gente adquire, que a gente experimenta essas provas, são essas reações, né, que vão nos dar o nosso patamar de evolução. Então, a gente vê gente que passa por uma situação difícil com serenidade, com tranquilidade, sabendo respeitar o tempo de Deus, né? Persistindo, porque persistir é importante, mas com respeito, sem reclamar, sem emanar coisas ruins, sempre tentando ajudar o próximo na medida do possível. Isso tudo vai mostrar o nosso patamar de evolução, vai nos dar nosso patamar de evolução. Por quê? Porque Deus coloca essas provas na nossa vida nos momentos que a gente está mais fortalecido. Quando parece que está tudo bem, você fala, nossa, está tudo bem, eu estou bem com a minha família, eu não estou brigando com a minha esposa, eu não estou brigando com meus filhos, no meu trabalho está uma paz maravilhosa. Trocaram meu chefe, meu novo chefe agora é super bonzinho, ele me entende, eu consegui a promoção, está tudo bem, consegui a promoção que eu queria, e aí vem uma bomba daquela. Pô, gente, ainda bem, né? Ainda bem que essa bomba veio no momento que as coisas estavam boas. Porque imagina quando ele já está derrubado, doente, com problema na família, brigando com todo mundo, totalmente desestabilizado, e vem uma bomba dessa. Aí a gente pifa. Não tem como. Então, sim, Deus vai colocar na vida da gente as provas no momento que a gente está mais fortalecido, para a gente ter condições de enfrentá-la. Tudo bem? Aí você fala, mas aí fica as brincadeiras. Nossa, mas parece que pobre não tem um dia de paz, né? Porque quando tá tudo bem, vem uma bomba dessa. Gente, a gente está aqui no planeta de provas e expiações, né? A gente tem que começar a agradecer as dificuldades porque a gente está evoluindo. É com elas que a gente evolui, né? Se a nossa vida fosse totalmente flat, assim, um mar sem onda, e a gente também não ia evoluir nada. Ia passar por aqui e viver 80, 90 anos, não ia andar um degrauzinho para cima. O que adianta? Então, nós temos que agradecer essas provas que a gente tem, porque é através dela que a gente evolui, né? E pode reparar, dificilmente a gente tem duas grandes provas de fogo simultâneas. Se a gente está com duas provas de fogo simultâneas, é que provavelmente uma delas não é prova de fogo. Tá? E aí a gente vai ter que saber identificar qual que a gente vai investir mais e qual que a gente vai investir menos, porque qual é o mais difícil e qual não é tão difícil. A gente também tem que tomar cuidado de não fazer, por muito aquela emoção, fazer uma tempestade em copo d'água, né? Às vezes o negócio nem é tão difícil, a gente faz um exagero, cria assim como se fosse o fim do mundo, e é só uma coisinha desse tamanho. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, né? E, gente, o que é importante é que a gente precisa entender que são através dessas provas de fogo que nós temos nossas maiores progressões. É quando a gente consegue evoluir. Se a gente cumprir, tá bom? Se a gente falhar, para no mesmo lugar. Mas se a gente cumprir da forma que Jesus nos ensinou, com serenidade, com amor ao próximo, com caridade, com ajuda, a gente consegue dar um salto evolucional. A gente, no lugar de andar um degrauzinho, a gente já pula 5, 6 degrauzinhos. Aí já dá um up, dá aquela subida. Então, primeiro, temos que agradecer as nossas provas. Lógico, vão ser fáceis? Não vão. São sempre as mais difíceis. Mas é por elas que a gente tem a oportunidade de dar um salto evolucional. Se não, vão ficar na mesma aqui. Tá bom? E, lógico, né? Se a gente concluir. E essas provas também são ótimas oportunidades para nós nos modificarmos. Porque muitas vezes essas provas vêm na nossa vida bater na ferida, bater naquele ponto que a gente é cabeça dura, aquele ponto que a gente não consegue ir para frente se a gente não se modificar.
Então, se a gente consegue perceber isso e falar, meu, eu não consigo resolver esse problema, pode pedir ajuda para alguém, que talvez uma visão diferente vai nos esclarecer, mas a gente tem que entender que a verdade vai ser dura. E a verdade é, olha, se você não se modificar nesse ponto, você não vai passar por esse problema. E aí, a gente vai passar a fase mais difícil da nossa vida, que é se modificar, se mudar, né? Assim como a lagarta vira crisálida e a crisálida vira borboleta, a fase mais difícil é a transformação. E aí, essas provas nos ajudam a gente se transformar. Mas como elas ajudam? Criando dificuldades, criando desafios, fazendo a gente entender que se a gente não se modificar naquele ponto, esse problema nunca mais vai sair da nossa frente. Então a gente tem que se modificar ou conviver com aquele problema o resto da vida e não evoluir. Aí é da vontade de cada um. Minha recomendação, tentem se modificar. É fácil? Não é. Mas para lagarta virar borboleta também é fácil? Não é. Mas dá. É possível, né? Mais fé, mais esperança, mais oração, mais amor e vamos para cima, né? Vamos lembrar, pessoal, que nem toda prova é uma expiação. Vou fazer essa diferenciação aqui só para encerrar, tá bom? Nem toda prova é uma expiação. Aquele sofrimento que não levanta nossas lamentações pode ser considerado uma expiação. São coisas que a gente passar provavelmente nosso planejamento. Eu escolhi aquela dívida que eu escolhi pagar, uma dívida que eu tenho atrás. Isso é uma expiação, né? Ela foi incluída no nosso planejamento por nós mesmos, voluntariamente. Nós escolhemos passar por isso. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero ter aquele filho, porque eu devo aquilo para aquele filho, e eu preciso passar por isso por ele. Então, como o amor de filho vai ajudar, eu passar por isso, então eu quero pagar aquele espírito que ele venha como meu filho para eu poder pagar o que eu devo para ele. Ou casar com aquela pessoa para eu ter um casamento bom com ela e esse amor e tal. Casamento talvez não seja um bom exemplo, mas deu para entender, tá bom? Vamos falar de filho, que é mais fácil, né? Porque hoje em dia todo mundo troca de casamento, infelizmente. Eu não gosto disso, mas tem gente que faz. E até mais de uma vez. Mas filho não dá pra gente se livrar, né? Então vamos pegar o exemplo do filho aí. Não, então eu quero vir com aquele filho, porque filho é para a vida toda, e aí eu vou ter que conviver com ele, vou ter que me modificar para ter ele do meu lado e tal. Isso é uma expiação, não é uma prova. As provas vêm de Deus, né? As provas são impostas a nós. Gente, tá todo mundo aí? Ixi, peraí, gente, só um segundo. Vocês estão me vendo, gente? Estão me ouvindo ou não? Percebi que a minha imagem sumiu. E o meu som, vocês estão me ouvindo? Escreve aí no chat, gente. Ih, minha câmera pifou. Peraí. Tá. Gente, eu vou encerrar aqui então e vou trazer o Carlinhos, depois eu arrumo essa parte aqui. Peraí. Que beleza, viu? Só um segundo, gente. Se volta aqui. Vamos ver se volta aqui. Deu pan aqui. Ixi. Pessoal, vamos só encerrar aqui então, ver se vocês estão me ouvindo. Então, essas provas, pessoal, elas são impostas por Deus, tá? Para a gente cumpri-las, para a gente poder evoluir. E o nome dela é provas mesmo, assim como na escola, que elas vêm para comprovar, confirmar o que nós já aprendemos e o quanto nós já evoluímos, né? Então, concluir essas provas de forma exitosa representa aquela mudança de patamar, que é aquele nível de foi superado, né? Aquela dificuldade daquele nível foi superado.
Ou seja, a gente realmente passou de fase. Tá bom, gente? Peraí, deixa eu ver se eu trago o Carlinhos pra cá, peraí. Ih, meu Deus. Oh, Jesus. Ah, vocês estão me ouvindo também. Gente, travou. Só que eu acho que eu não vou conseguir nem fazer o carro. Peraí. Um minutinho, gente, por favor. Pessoal, voltei aqui, vocês estão me vendo? Não, Eu pus o não estou Carlinhos aí vendo, para fazer não. a vibração, tá bom, gente? Vamos lá. Tá me ouvindo, ô Thales? Thales, tá me ouvindo? Bom, boa noite, pessoal. Vamos então fazer a nossa vibração dessa noite, depois dessa palestra maravilhosa aí do Thales, trazendo bons conceitos para que a gente possa assim fazer a nossa caminhada cada vez melhor, né? Então vamos todos encher o coração de muita paz, de muito amor, de muita energia, para que possamos assim vibrar paz, amor, energia aos nossos irmãos mais necessitados. Vibremos pela paz do nosso planeta Terra. Que em todos os cantos desse planeta, os dirigentes dos países possam, através da palavra, poder assim confabular da melhor forma possível, meu Pai, para que possam entrar em entendimento quanto à Rússia, à Ucrânia, faixa de Gaza, Israel, que a sua luz, meu Pai, possa iluminar esses dirigentes, para que eles assim possam, meu Pai, amolecer um pouco o coração deles, poder olhar um pouco para dentro de si, meu Pai, e ver o mal que estão fazendo a tantos irmãos, que a sua luz possa convencê-los para que eles possam assim terminar com essa guerra insana, meu Pai. Vamos vibrar o nosso Brasil, que o nosso Pai possa iluminar o nosso querido irmão Ismael e todas as suas falanges que trabalham em prol de um Brasil melhor para todos. Que eles possam intuir, ajudar, proteger todos aqueles que foram eleitos para trabalhar em prol do Brasil.
mas aquele pai que trabalhar para si ou contra o Brasil, que vós possa iluminá-lo. Pois somos todos filhos de vós, meu Pai, mas que eles não tenham força no sentido de atrapalhar a melhora do nosso Brasil. Que vós possa iluminar todos os hospitais, casas santas, UTIs em isolamento, onde haja um leito de dor, que a sua luz se faça presente, iluminando a todos, curando todos que forem possíveis, acalmando as dores dos demais, mas principalmente fortalecendo para que eles não percam a fé em vós. Luz, paz, energia e proteção aos médicos, enfermeiros, pessoal de retaguarda, cientista, pessoal de laboratório, cuidadores, irmãos que trabalham em prol de todos os doentes. Muita paz, meu Pai, aqueles que partem para o mundo espiritual. Muita energia para aqueles que os recebem. Muita paz àqueles que perdem seus entes queridos. Vibremos agora, meu Pai, a todas as penitenciárias, cadeias e delegacias, que vós possa iluminar e proteger todos aqueles que trabalham, meu Pai, nesses locais, iluminando o lar deles e os familiares deles. Quanto àqueles que estão encarcerados, muita luz, meu Pai, muita paz, pois são necessários para esses nossos irmãos que ainda não acreditam em vós, meu Pai, ainda não conhecem a sua palavra maravilhosa. Que eles possam, assim, num átimo de segundo, meu Pai, poder ver o mal que fez ao seu próximo, poder se perdoar, meu Pai, e assim, meu Pai, poder caminhar mais calmamente e cumprir com as suas missões, e assim voltar ao seio dos seus familiares. Muita luz, meu Pai, muita paz a todas as religiões, seja ela qual for, meu Pai, que todos os dirigentes essas religiões, meu Pai, possam propagar o verdadeiro evangelho do nosso querido irmão, Mestre Jesus. Muita luz, meu Pai, muita paz, muito amor à casa dos velhinhos, dos órfãos, irmãos que dormem pela rua, nos albergues, irmãos em provas, Pai, tão difíceis para eles, mas que o nosso amor possa chegar a cada um deles, que a sua luz possa fortalecê-lo para que eles possam, assim, cumprir com todas as suas provas, meu Pai. Vibrando, meu Pai, ao vale das trevas, do suicida, dos umbrais, que todos aqueles espíritos que estão prontos, meu Pai, para as câmaras de refazimento possam ser resgatados, Pai querido, e possam assim ser rumo para as câmaras de refazimento. Mas aqueles ainda que temam na revolta, meu Pai, na vingança, que ainda permaneçam nesses lugares, que a sua luz permaneça sobre eles, para que eles possam ser resgatados antes que seja demais, tarde demais para eles, meu Pai. Muita luz, meu Pai, muita paz, muito amor a todos os nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho, de escola, que possamos assim todos caminhar no verdadeiro evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Vibrando agora, meu Pai, a todos os lares, que em cada lar, meu Pai, seja ele uma choupana, um palacete, que possa receber agora a sua luz, o seu amor, meu Pai, as nossas vibrações, fortalecendo esse laço de família. Mas lares, meu Pai, em desarmonia, sem emprego, sem alimento, com a revolta, que a sua luz possa fortalecê-lo nesses momentos de prova, meu Pai. Vibremos agora aos nossos lares, meu Pai, vibrando aos nossos familiares. Muita luz para todos nós, meu Pai querido. Vibremos agora, meu Pai, a todos os nossos irmãos que se encontram nas caixas de vibração da nossa casa espiritual. Que os nossos amigos espirituais, os médicos do espaço, as falanges de Bezerra de Menezes, possam iluminá-los e dar a cada um conforme o seu merecimento, meu Pai querido. Vamos iluminar a nossa casa evangélica, meu Pai, através do nosso trabalho, da nossa participação mínima que for, meu Pai, para que possamos ajudar essa infinidade de espíritos dotados de tanto amor, meu Pai, necessitados de tanto amor, que possamos cumprir assim as nossas tarefas, Pai querido.
que vós também possa, meu Pai, iluminar todos aqueles que foram citados, meu Pai, nessa vibração, eliminando a todos eles, curando todos que forem possíveis, meu Pai querido. E que vós possa, assim, fortalecer a cada um de nós, meu Pai, que possamos continuar assim, nesse caminho do amor, no caminho da caridade, para que assim possamos, dentro do possível, evoluir, meu Pai. Obrigado por tudo que nos deste nessa noite, pela palestra do Thales, que foi muito importante para nós, e que possamos nos encontrar novamente no outro domingo, às 8 horas, meu Pai. Que vós possa nos dar uma semana maravilhosa, meu Pai. Que assim seja, graças a Deus. Eu acho que o Thales morreu. Bom, se ainda estão me ouvindo, boa noite a todo mundo. Beijão no coração de todos vocês. Pessoal, voltei aqui, eu tô no celular, tá bom? Mas tô vendo, só pra vocês saberem que tá tudo bem. Então, vou deixar aqui meu boa noite maravilhoso para todo mundo, uma ótima semana. E o Carlinhos já foi. Beijão, gente, é só isso. Então, estamos encerrando. Muito obrigado. Desculpe a nossa falha técnica aí, mas é tudo certo. Que assim seja, graças a Deus, pessoal.